no ar o programa Cozinhe com Ana. No segundo episódio de hoje, com a nossa convidada Jaqueline Pinheiro, a nossa chefe Ana vai fazer uma salada integral. Fica com essa dica. E aqui estamos nós novamente no nosso segundo programa com a nossa convidada Jaqueline, que prontamente está nos auxiliando e nos enriquecendo o nosso programa com tantas dicas maravilhosas. E voltamos a falar sobre as saladas. Então hoje nós vamos falar sobre uma salada bem integral, onde a gente sabe que o integral faz diferença na nossa digestão, faz diferença no nosso organismo. E aproveitando, nós vamos falar sobre reaproveitamento também, porque hoje nós vamos fazer uma salada com sobra de arroz integral. Então, já que queria que você falasse um pouquinho da importância do integral na nossa saúde, para o nosso organismo. Então, obrigada pelo convite, né, Ana? Mais um programa, né, para trazer bastante conteúdo. E a ideia do consumo de saladas é que a maioria das pessoas diz, eu como salada todo dia, mas a salada é assim, uma folha de alface e uma rodelinha de tomate. Nada contra o tomate e nada contra o alface. Mas assim, não é só isso, né? Quando a gente fala em comer salada, em ter uma alimentação detox, em ter uma alimentação com fibras suficientes, eu preciso que 50% do meu prato seja de salada, né? Saladas cozidas, cruas, ter essa variedade, né? Então até eu trouxe meu prato aqui para ilustrar, né, para vocês. Então que 50% desse prato, né, seja dessa forma, com toda essa quantidade ali, né, de vegetais, né? E aí não dá para ser sempre igual, né, Ana? Então a gente falou, o alface e o tomate. Mas tomate não dá o ano inteiro, Sim. Né? Então a gente também privilegiar os alimentos da época. Usar a sazonalidade, né? Porque cada estação a gente tem alguma verdura, alguma folha, alguma fruta em evidência. E a gente tem que aproveitar isso, porque até quando é a época, o valor desse insumo fica mais barato. Então, por que não fazer uma salada de abóbora, por exemplo, né? Que delícia. Que delícia! Fazer uma salada de abóbora assada. Então, assim, tem que usar a criatividade. Eu grifei muito isso no programa anterior sobre a variedade e sobre usar a criatividade. Isso. E, então essa variedade, né, o alimento da época, inclusive mais barato, vai ter mais vitaminas e mais minerais e a probabilidade de ter menos agrotóxicos também. Né? Então a gente sabe que tem que dar preferência aos orgânicos, mas quando a gente não encontra, preferir alimentos da época também vai ter menos agrotóxico. E assim, a gente tem que falar muito assim, lógico, hoje ninguém tem muito espaço mais em casa, mas se eu conseguir plantar alguma coisa no meu quintal, Isso, né, ótimo. até em vaso, as ervas frescas para tempero, se você conseguir diretamente do teu local, que você sabe como que você fez, como você manuseou, que você não usou nenhum aditivo, outra qualidade. Porque hoje você acabou de falar em orgânico, né? Mas a gente não consegue ter toda a sequência de se realmente é orgânico, como que foi o processo para chegar e dizer que é orgânico. E a gente compra na confiança. Né? Então, tentar procurar os lugares, a procedência desses alimentos, né? E averiguar se realmente não foi usado nenhum aditivo. Então, porque isso faz bastante diferença, né? A horta, nem que sejam coisas simples, mas a couve, um temperinho verde que você tem em casa. Uma rúcula, um espinafre, né? Espinafre, quando dá na horta, ele se espalha. Mas é dali, você sabe o que tem ali, né? Isso, são coisas simples para ter em casa também.
falando desse cuidado, né, com os orgânicos, a gente acaba entrando nos integrais, né? Então hoje nós vamos fazer uma salada de arroz integral. Por que integral? Porque contém fibras. E aí, já que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância das fibras no nosso organismo. Isso. As fibras, né, elas são um tipo de carboidrato, só que elas não são tão calóricas quanto os carboidratos, né? Porque elas não são totalmente absorvidas, né? Então a gente tem dois tipos de fibras principais, que são as solúveis e as insolúveis, né? Então a função das fibras no geral vai ser principalmente de saciedade, porque elas vão dar aquele volume para nossa refeição sem engordar, né? Então ele vai dar aquela saciedade, então pode ajudar no emagrecimento, vai ajudar a absorver mais gorduras, né? Então pode ajudar a reduzir níveis de colesterol, né? E um regulador intestinal fantástico, né? Por quê? Porque ele vai, se for uma fibra solúvel, né, ela tem a capacidade de formar géis, né? Então o que é solúvel, ele tem preferência pela água, então ele puxa essa água lá para dentro do intestino e vai ajudar aí a regular esse trânsito intestinal, por trazer água. E a gente tem a fibra insolúvel, que é aquela fibra que não é digerida, né? Que fica a capinha inteira. Então, por exemplo, a gente vai ter o milho aqui, né? Que tem a celulose, que é uma fibra insolúvel. Ela não se mistura com a água, só que ela ajuda a formar o bolo fecal, que vai ajudar também a ir no banheiro com mais facilidade. Elas também são fibras, as solúveis e as insolúveis, pré-bióticas, né? Então, o que quer dizer pré-biótico? Ele vai auxiliar no crescimento das bactérias boas lá no meu intestino, né? Olha só quanta informação, pessoal, e a gente não tem às vezes acesso a tudo isso, né? E olha quanta coisa que pode transformar a gente internamente só ingerindo esse tipo de fibras. E tem aquelas pessoas que falam, meu intestino, com a mamão funciona um dia, depois no outro dia não funciona. Um dia funciona com a ameixa, no outro dia não funciona. Provavelmente porque a dieta está desajustada na quantidade de fibras, né? Então a gente regulando, a gente fala que o ideal aí seria na ingestão de até 35 gramas de fibra por dia, né? E quando a gente conversa com os pacientes, né, no consultório, a gente vê assim que calculando, né, o que a pessoa come não chega a 15. É muito né? pouco. É muito pouco. Então, colocar mais fibras. E aqui, Ana, também tem um conceito errado. As pessoas acham que tem que comprar na farmácia, que tem que colocar um pozinho na comida, né? E não, tá no próprio alimento. Né? A gente comer mais salada, comer mais fruta, vai ser bem importante aí para essa função de regular. Tá, a Ana, em particular, uma das minhas mudanças recentes foi começar a usar o arroz integral, né? Então, qual que é a diferença do arroz integral pro arroz parbolizado, aquele branquinho que a gente compra lá no mercado? É que no processo, né, de industrialização dele, eles permanecem com uma casquinha, né? O próprio nome diz integral, porque ele possui mais nutrientes do que o arroz branco, né? Nesse processo. Então, lógico que ele vai trazer muito mais benefício para a minha saúde, para o meu intestino. Então, estou adotando esse hábito de estar trocando o arroz branco pelo arroz integral, porque eu sei do benefício que ele vai ter. Ele vai ter muito mais nutrientes do que o arroz branco. Eu estou dizendo para você, troca teu arroz? Não, eu estou dando uma dica. Estou dizendo que eu fiz isso porque eu fui atrás de esclarecimento, fui atrás de informação e eu vi que isso vai ser positivo para mim. Então, aqui eu tenho uma sobra de arroz integral, que juntamente com outros alimentos ricos em fibras, a gente vai montar uma salada. E esses dias eu fiz essa salada e a pessoa falou assim, mas arroz dá para fazer salada? Você pode fazer salada com o que você quiser, né? Pode fazer arroz com salada com feijão, pode fazer... Todo tipo de grão que você tiver, você pode fazer salada. E como a gente está falando em salada, então por isso que eu optei por fazer isso.
Aqui a gente vai usar espinafre também. Então, o espinafre aqui a gente está usando ele em forma in natura. Ele ativa os nutrientes dele muito mais quando ele é refogado, né? Então aqui, mas como a gente está falando em fibra, quando eu deixo ele in natura, as fibras vai permanecer integral. Completa. Mais integral, completa. E ele vai dar uma crocância nessa salada também. Então, por isso que eu optei em deixar dessa forma. E vamos usar tomatinho e o milho. Já que assim, quando a gente ingere muita fibra, a gente tem que ter uma contrapartida, que é ingerir muita água. Senão entope, né, Ana? Então, é bem comum, né? As pessoas têm esse relato, né? Comecei a usar chia e agora não consigo ir no banheiro, né? Ou, né, enfim, outras mudanças que fez por conta, né? Ouviu falar. E aí nota que ainda piorou o funcionamento intestinal quando colocou mais fibras. Toda vez que a gente acrescenta fibras, tem que colocar água, né? E aí a água, existe aquela regrinha, né, que a gente sempre compartilha, né, de o teu peso vezes 35, né? Esse vai ser a quantidade de água que você deve ingerir por dia em ml, né? Então faça o cálculo de acordo com o teu peso, que aí você já vai saber se você está tomando a quantidade correta ou não. Olha só, querendo interromper, mas assim, todo mundo fala no mínimo 2 litros de água por dia. Não é bem assim, porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem um peso só. Então, essa é a fórmula, olha só que presente que nós estamos ganhando da Jaque, que é a fórmula correta para você calcular a quantidade de água para você ingerir diariamente. Isso. Então, é o teu peso vezes 35. Vai dar a quantidade de ml de água, não suco, não chá, não café. É água, né? Vamos deixar bem claro, para você ingerir diariamente. Isso, que aí vai ajudar todo esse papel, né, da fibra, da parte intestinal, né? Lembrando, né, que o funcionamento intestinal, essa é a base, né? Então, para a gente saber se uma pessoa realmente tem algum problema, né? Ela precisa estar com o básico sendo bem feito, né? Então, tomar água, comer as fibras suficientes, a prática de atividade física, tudo isso para que a gente tenha a movimentação correta lá no nosso intestino. E assim, quando a gente perceber alguma coisa, assim, hoje a gente trabalha muito com prevenção, né? Às vezes você está fazendo tudo muito certo, mas ainda percebe que falta alguma coisa. Qual que é hoje? A gente consegue ver muita coisa se você faz a prevenção. Né? Então, vai no médico, vai fazer exame, vai ver o que está acontecendo, né? Eu acho assim, a palavra de hoje é a prevenção, né? A gente tem muitos exames à disposição, então tem que ir no médico. Não dá para deixar quieto e esperar, porque como eu falei no programa anterior, se a gente não tem saúde, a gente não tem nada. Jaqueline, então conta para nós o que são as fibras prebióticas. Isso. As fibras, o prebiótico, né, ele quer dizer que é a comidinha da bactéria boa que a gente tem lá no nosso intestino. Então, esse alimento que não é digerido, ele vai ser um substrato para o crescimento microbiano lá na minha microbiota intestinal. Importante, gente, a gente não fala flora intestinal. Flora é árvore, né? No nosso intestino é microbiota, né? O nosso microbiota. Então, quando a gente come alimentos com fibras, como elas não são digeridas, elas vão ficar lá no nosso intestino sendo digeridas por essas bactérias. E aí gerando outros produtos que vão proteger o nosso intestino, que vão ajudar na regulação de hormônios. Hoje a gente vê assim, muito estudo sobre a relação do nosso intestino com toda a nossa saúde, né? A gente sabe que o que acontece no intestino não fica no intestino, né? Ele vai regular
toda a questão da nossa saúde, até mesmo saúde mental, né? Hoje fala-se em psiquiatria nutricional, né? De tantos efeitos positivos de se ter um intestino regulado, com a função aí, né, até mesmo a nossa função cerebral, né? Então, por isso é importante ter toda essa quantidade de fibra e esse crescimento da microbiota normal. E eu sempre falo assim, gosto desse exemplo de dizer que o nosso corpo é como se fosse um carro, né? E esse carro, ele funciona com determinado combustível, né? Tem um combustível correto para aquele. Se é um carro a gasolina, eu não posso colocar álcool porque não vai dar certo e não vai funcionar. Vai estragar. Vai estragar esse motor. Então, assim, nós com a nossa nutrição também, se eu estou ingerindo nutrientes positivos que são o combustível para o meu corpo, né? Se eu estou fazendo ele corretamente, o meu motor vai estar funcionando corretamente. Quando eu começo a ingerir coisas erradas e que não fazem bem, vai dar pau nesse motor, né? Vai dar problema. Né? E nem sempre a oficina consegue consertar. Isso, tem coisa que não tem conserto. Tem coisas que não tem conserto. E essa história a gente tem estudado muito, que o nosso intestino está muito ligado com as nossas funções cerebrais. Né? Porque é lá no intestino onde funciona tudo, onde tudo é distribuído para o resto do nosso corpo. E cérebro e intestino estão interligados. Então vocês vejam a importância. Às vezes a gente nem pensa nisso, né? A gente quer comer porque é gostoso, porque é bonito. Mas você saber o que você está ingerindo, né? Saber fazer as escolhas certas, olha tudo que pode trazer de benefício para o seu corpo, né? Outra função que às vezes as pessoas acham que não tem nada a ver. Mas tem toda a relação com o intestino e com estar com a alimentação equilibrada é a tireoide, né? Ter uma alimentação limpa, livre, né, de contaminantes, né, do próprio detox que a gente falou na aula anterior e agora, né, quantidade de fibras adequadas, faz com que a tua tireoide também funcione da forma mais correta. A nossa tireoide é um filtro, né? Também é um filtro. Então, se está entrando muita toxina, ela também vai sentir, né? Vai sentir. Então, veja como é importante o foco no intestino, mas repercutindo em todo o organismo. Todo o organismo. Vocês viram, pessoal, quanta coisa boa que a Jaque sabe que ela pode te ajudar. Então, se você precisar de ajuda, a Jaqueline atende aqui comigo, aqui no espaço Casa da Ana, Spa e Beleza. Você quer dar o teu arroba, se alguém precisar? Isso, então meu arroba é @nutrijaquiaque. Só me procurar lá no Instagram que já vai encontrar. Tem um monte de dica e muita coisa boa que eu tenho certeza que vai ajudar você. Então vamos lá para montar a nossa salada, né? Então nós temos aqui sobras de arroz integral, né? Normalmente eu já cozinho um pouco a mais porque eu gosto de fazer essa salada e daí da forma que eu estou fazendo, ela vai se tornar um prato completo, né? Porque eu não preciso de mais nada. Então aqui é o dia que a gente elimina a carne. Sim, segunda sem carne. Segunda sem carne. Então aqui quando eu faço essa saladinha é só ela, né? Então eu vou colocar os tomatinhos aqui para deixar ela colorida. Vamos colocar mais fibras integrais aqui que são as que estão no milho verde. Vamos incluir as folhas de espinafre que estão in natura. Foi higienizada e tirada toda a água. E aqui a gente vai preparar o nosso molho para salada. Então, como que eu vou fazer hoje? Eu vou usar 50 ml de azeite de oliva e 50 ml de vinagre branco. Então eu vou fazer ele num potinho já, porque se sobrar, eu já vou ter o tempero para minha outra salada. Então esses molhinhos vocês podem fazer e deixar pronto no vidro e você sempre vai ter um temperinho pronto para sua salada. Aqui poderia ser um pouquinho, eu gosto de salada mais azedinha, então eu coloquei 50-50. Mas você pode pôr menos ácido.
Então aqui eu coloco Pode sal. ser um suco de fruta também, Pode né? ser um suco de fruta, suco de limão, suco de laranja, polpa de maracujá. Um dia eu fiz com manga. Também ficou fica muito gostoso. Uhum. O segredo para o molho de salada é sempre assim, você precisa de uma gordura e precisa de um ácido. Então pode ser qualquer ácido. Tem tantas variedades de vinagre hoje em dia, você pode mudar o sabor, os acetos balsâmicos, né? Aqui eu vou pôr um pouquinho de ervinha desidratada, para dar mais um saborzinho. E aí aqui é só chacoalhar e misturar bem. Quando você mistura uma gordura e um ácido, né, acontece uma reação aqui que ele vai emulsificar. Ó, e fica pronto o nosso molhinho para salada. Então, se eu não uso tudo aqui, eu posso guardar, porque ele não vai estragar, porque ele tem gordura. E eu tenho já para minha próxima salada. Ou então já posso até fazer a mais, pego um vidro maior e já deixo pronto o molho para semana inteira. E outro, dá para fazer vários vidros, porque a gente pode diversificar o sabor do molho, né? E aqui é só misturar. Esse arroz está cozido só com um pouquinho de sal, mas se eu quisesse eu poderia cozinhar com um pouquinho numa folha de louro, poderia cozinhar uma cenoura junto, picadinha ou ralada, ia deixar ele mais rico, e aqui na salada também ia fazer um colorido diferente. Pode pôr ervas frescas também, bastante salsinha, vai dar sabor e frescor. E aqui, depois de bem temperada, a gente põe ela numa saladeira, porque a apresentação também faz parte, né? Salada pronta, aí vem outra parte muito importante que a gente também não tem muita atenção, né, Jaqueline? Isso. Primeiro falar que o cheiro tá maravilhoso aqui, tá muito bom, tá dando água na boca. E dá vontade de comer muito rápido, dá vontade né? de comer rápido. E aí é um ponto importante. Pra gente ter toda essa função lá no nosso intestino, da fibra pré-biótica, tudo isso, você tem que mastigar, né? Então a mastigação tem que ser um ponto bem importante das suas refeições. Então sente para comer, coma com calma, num ambiente agradável, né? Deixa o celular longe. Deixa o celular do lado, TV, né? Coma com atenção, a gente chama isso de atenção plena, né? Comer com atenção plena. E aí praticar aquela mastigação que a gente fala, né, Ana? Mastigação de 30 vezes cada garfada, tá? Para que a gente consiga realmente ter uma boa digestão. Já imaginou se você não mastiga direito, vai tudo meio inteiro. Não vai a gente está absorver. fazendo o nosso motor trabalhar muito mais, a gente está forçando o motor interno. Não tem aquela saciedade, né? Quando a gente conversa com as pessoas, a média da mastigação é 5 vezes, né? Assim, ó, 1, 2, 3, 5, engoliu. Então, imagina, chega inteiro lá, né, no nosso estômago. Eu brinco que o estômago não tem dente, né, coitado, né? Então, a gente precisa ajudar nesse processo digestivo. E aí, quando
inclui folhas, quando inclui, né, o próprio milho, né, tem que mastigar bem, tem que estar cumprindo ali a mastigação das 30 vezes, né, para que a digestão realmente seja completa, com toda a absorção possível. Então, mais uma dica para a gente tentar mudar e colocar como foco também é sentar à mesa com calma, deixa o celular longe, senta com as pessoas que vão te acompanhar nessa refeição e degusta, né? Não ingere com aquela velocidade desesperada. Degusta e sente cada ingrediente que você está colocando para dentro da sua boca. E não esquecer de mastigar muito bem. Agora eu lembrei de uma outra coisa, eu quero aproveitar. Dá para tomar água durante a refeição? Não dá. Então, junto com as refeições, a gente não ingere nenhum líquido, né? O ideal é esperar aí de 30 a 40 minutos depois para tomar água ou, de repente, um chá digestivo, né? Mas junto com a comida, a gente não toma. Por quê? Porque o nosso estômago, ele secreta o ácido igual a nossa pele secreta o suor. Então, são gotículas, né? Se você toma uma água junto, ele meio que vai dissolver, né? Então, a ideia é que chegue um alimento bem mastigadinho e só depois ali nos 40 minutos o líquido, tá? Sem contar que esse volume de líquido que você ingere junto com a refeição vai te deixar muito mais estufado ainda e você vai se sentir mal depois. Exatamente. Então, ingestão de líquido somente depois de 30 minutos, 40 minutos após uma refeição. Mesmo água. Tá? Mesma água. Até às vezes muita gente almoça e tem aquele hábito de tomar um cafezinho, né? Não é bom, né? Tem que esperar aí esse tempo para depois tomar a água mesmo ou um chá digestivo. A ideia, se você tem sede, essa necessidade é comer uma fruta mais suculenta, né? Então uma laranja, uma goiaba, uva, como sobremesa aí do almoço. Muito bem. Mastigando bem. Então, depois de todas essas dicas, né, Jaqueline? Literalmente aquela frase, você é aquilo que você come. Isso mesmo. Perfeito. Então, agora vamos degustar nossa saladinha e falando para vocês que a gente espera vocês na próxima semana com mais novidades, né? E lembrando que o nosso programa está disponível no portal turbr.com.br. Até a próxima semana. Até a próxima semana.